A questão 103 diz que um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era de 100 miligramas de ácido acetil salicílico, tá? O famoso AS, por comprimido. Princípio ativo cuja estrutura é apresentada na figura. E a estrutura é essa daqui, tá? A fórmula estrutural do ácido acetil salicílico. O técnico realizou os seguintes testes. O primeiro teste que ele fez foi a obtenção da massa do comprimido. Ele pesou, né, a massa do comprimido. Depois ele mediu a densidade do comprimido, tá? Pegou a massa do comprimido, dividiu pelo volume do comprimido e com isso obteve sua densidade. Depois ele verificou o pH do comprimido com o papel indicador, tá? Aquelas fitinhas que são indicadoras de meios ácido e base. Depois, no quarto passo, ele fez a determinação da temperatura de fusão do comprimido, ou seja, ele aqueceu o comprimido para ver quando ele começou a derreter, tá? A temperatura em que ele passa do estado sólido para o estado líquido. E, por último, ele titulou com solução aquosa de NaOH. Ele fez uma titulação. Agora vem a pergunta. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% do que seria esperado. O teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi aí a gente tem as opções aqui, né, de 1 a 5, que é relativo aos testes que são descritos aqui no texto. Como é que a gente vai saber que foi feito? Qual o meio que permitiu a identificação de que o comprimido tem apenas 40% de massa de ácido acetil salicílico que seria esperado? Bem, o que ele fez para verificar isso, o teste que permite verificar isso é a titulação, tá? Então, de cara, eu já estou dando a resposta aqui sem nem explicar ainda, mas eu vou explicar, tá? A resposta é o teste número 5, titulação. Por que é uma titulação? Vou explicar aqui o que é uma titulação, tá? Bem, gente, numa titulação ácido-base, a gente tem um ácido e uma base, tá? Normalmente, quando você vai titular um ácido, você utiliza um ácido normalmente fraco. Para titular um ácido fraco, você utiliza uma base forte. Quando você vai titular uma base relativamente fraca, você utiliza um ácido forte. Nesse caso, olha só, o que foi titulado foi uma solução de ácido acetil salicílico, né? Ou seja, um ácido. Isso aqui é o ácido, tá? A solução disso daqui foi titulada com uma base forte. Quem é a base? NaOH. Aqui é fonte de OH-. Beleza? Isso aqui é ácido porque tem esse hidrogênio ionizável aqui. O hidrogênio ionizável é um hidrogênio ligado a um átomo, a um elemento muito eletronegativo, como é o caso do oxigênio. Os elementos eletronegativos que a gente diz são oxigênio, nitrogênio e flúor, tá? Sempre que a gente tem um átomo, aliás, um hidrogênio ligado a um desses elementos, a gente diz que tem um hidrogênio ionizável. Também tem os hidrogênios quando estão ligados a halogênios, né, como também o cloro, o iodo, a gente tem ácidos. Ou seja, tem hidrogênios ionizáveis. Então tá aqui, hidrogênio ionizável. Por isso que é ácido, né? Tá. Agora, continuando aqui. Nesse caso aí, o NaOH, a solução de NaOH é o que nós chamamos de titulante, tá? E o titulado
nesse caso aí, é o AS, tá? Não vou nem colocar a fórmula dele aqui. Ácido acetil. Beleza. Ele é o titulado. Ele é o ácido. Então, o que ocorre numa titulação? Imagine o seguinte, imagine que esse volume aqui, de 20 ml de solução ácida, é o volume que a gente quer titular. Tá? É o volume que a pessoa do laboratório titulou, né? É o volume de ácido acetil salicílico, o volume de AS, tá? Da solução de AS. Então, esses 20 ml é colocado com uma pipeta, que é esse objeto aqui, ó. Esse objeto aqui é uma pipeta, é colocado no Erlenmeyer, que é esse aqui, ó, esse objeto aqui, tá? Essa vidraria aqui. Você pega, colocou a solução que tem o ácido acetil salicílico de concentração desconhecida, porque você quer determinar a concentração, você pega e coloca no Erlenmeyer. Esse Erlenmeyer vai a esse suporte universal, que é isso aqui, ó, que tem essa base, né, para acomodar o Erlenmeyer. Nesse suporte universal você também tem uma garra que serve para segurar o que nós chamamos de bureta, que é esse objeto aqui, ó, que tem essa torneirinha aqui, tá? Nessa bureta você coloca a solução. Então, lembre-se, aqui, ó, nesse Erlenmeyer tá o titulado, o ácido acetil salicílico. E aqui nessa bureta vai o titulante, que nesse caso é a solução de NaOH, tá? Beleza, colocou o titulante aqui. Aí o que você vai observar? Você vai abrir a torneirinha e deixar o titulante se misturar, né? Descer o Erlenmeyer e se misturar com o titulado. Beleza, abriu aqui a torneirinha da bureta, vai ficar descendo. Até chegar um momento em que ocorre o que nós chamamos em química, em titulação, de ponto de viragem. Que esse ponto de viragem é o ponto em que todo o ácido acetil salicílico, no caso desta questão, foi consumido e reagiu com o titulante, que é o NaOH. Tá? E quando todo esse ácido for consumido, a gente vai observar uma mudança de coloração, porque também dentro dessa solução aqui tem um indicador, tem uma substância que permite a mudança de coloração quando o meio muda de ácido para básico, entende? Então, aqui tem também, deixa eu até escrever aqui, que tem um indicador também. Tá? Lembrando que eu estou falando de titulação. Nesse caso aqui, ácido, base. Então, aqui tem um indicador. Beleza. Desceu um determinado volume de titulante, e aí todo o ácido acetil salicílico daqui foi consumido, reagiu com o NaOH. Tá? O que vai acontecer? O indicador vai mudar de cor, né? E normalmente o indicador é incolor, e ele muda de cor, apresenta uma coloração rosa, por exemplo, né? Aí, quando ele começar a mudar de cor, você interrompe a passagem do titulante aqui pela torneirinha, ou seja, fecha essa torneirinha, e aí você mede o volume, que foi, você verifica o volume de titulante, disso daqui, que foi colocado no Erlenmeyer, né? Aí é só calcular a diferença, você vê quanto tinha no início e vê quanto tem no final. Calcula a diferença e vê o volume, tá? A partir desse volume, como a concentração do titulante ela é previamente conhecida, a partir desse volume, você consegue calcular a quantidade de NaOH que foi despejada aqui. E pela relação estequiométrica, você consegue verificar também a quantidade de ácido, do ácido titulado, né, que no caso seria o acetil salicílico, que tinha aqui dentro. Então, nesse caso, a reação aqui seria o seguinte, né, seria NaOH com o ácido,
Vou colocar apenas HAC, tá? Que vai formar um sal, que vai ser justamente o NaAC, e água. Esse hidrogênio vai reagir vai juntar com esse O e com esse H para formar H2O. A relação estequiométrica é de 1 para 1, né? Cada uma molécula de base, cada uma unidade de base com a unidade de ácido. Como é de 1 para 1, então quer dizer que a quantidade de NaOH que foi despejado aqui nesse Erlenmeyer é igual à quantidade de ácido, de moléculas de ácido que tinha também. Aí você descobre a quantidade de ácido, pelo volume você descobre a concentração, né? E foi a partir desse tipo de experimento que a pessoa aqui nesse estudo verificou a quantidade de ácido acetilsalicílico, né? E observou também que a quantidade era apenas 40% do que deveria ser. Logo, o medicamento foi reprovado na análise. Sei que não deve